Alunos de Pesquisa Operacional 2, agora a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de solução para o problema do roteamento de veículos que a gente viu na aula passada. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui desse artigo que é bem interessante. Ele tem várias possibilidades aqui de, como é que se diz, de alterações no modelo, de incluir capacidade. Então, por exemplo, restrições nos consumidores, restrição nos CDs, nos veículos, um único tipo de veículo, número limitado de veículos, um único veículo, né, que seria o caixeiro viajante, um número limitado de veículos, número ilimitado de veículos, capacidade pode ter no veículo ou não ter capacidade de veículos, os veículos podem ser iguais, específicos em relação ao carregamento, heterogêneos, específicos por consumidores, e o tempo de viagem pode ser determinístico, uma função, estocástico, desconhecida, enfim, tem várias coisas que a gente poderia fazer aqui, tá? Agora, o que é interessante desse artigo? Ele tem falado sobre as possibilidades de técnicas de solução, que tem meta-heurística, que a gente não vai ver nessa disciplina, métodos exatos, que a gente poderia estudar mais, entrar mais a fundo, mas a gente também não vai falar em detalhes aqui. E heurísticas clássicas, que são, na verdade, interessantes também, que podem ser usadas e dão soluções interessantes. Tá? Muito bem. Agora, o que é interessante aqui, esse outro artigo aqui, ele oferece várias possibilidades de estratégia de solução baseadas em heurísticas, né, para obter soluções de qualidade em tempo computacional pequeno, porque conforme a gente aumenta o tamanho de cidades, o número de cidades, o caixeiro viajante já ficava complexo. O problema de roteamento de veículos torna-se mais complicado ainda. Então a gente tem duas estratégias aqui, que a primeira é, primeiro agrupe e depois faça a rota, né? Que é basicamente eu fazer um modelo de designação generalizada e depois aplicar um caixeiro viajante. E aqui no caso eu posso também ter uma outra estratégia de arrumar primeiro os clusters e depois fazer as rotas, tá? Eu poderia fazer o contrário, na verdade, também, que é fazer as rotas, que é o route first, cluster second, que é faz a rota primeiro, né, o caixeiro viajante, e depois você agrupa, faz os grupos, né? Tá? Então vamos lá, ó, eu vou comentar aqui. Veja o seguinte, o problema de localização de facilidades, a gente tinha os clientes e tal, e no caixeiro viajante a gente já começou a falar das cidades, de percorrer esses clientes, tá? E tinha a questão que era importante de eliminação de subrotas. O que também a gente também já tinha falado que pode ser utilizado é a designação generalizada. Então, a designação generalizada, eu tenho basicamente um operário que pode fazer várias tarefas, e isso aqui é a capacidade do operário, quanto que cada tarefa vai gastar, e esse aqui é a variável de decisão se eu aloco um determinado operário aí para fazer uma tarefa J, desde que não exceda a capacidade dele, tá? Aqui eu também tenho o problema de localização de facilidades, que pode ser usado para fazer agrupamento, para você agrupar certos clientes em certos locais que você vai abrir ou não. E esse era o princípio interessante da localização de facilidades, que eventualmente a gente pode aproveitar para fazer uma heurística. Então, o que você pode fazer? Você poderia fazer aqui, por exemplo, olhar primeiro as capacidades dos clientes, como está dado aqui, e construir agrupamentos. Então, esse cara está agrupado, esse cara está agrupado. Então, do ponto de vista da capacidade, né, aqui eu não vou exceder a capacidade. O que pode acontecer? Depois você vai ter que sumir com esses possíveis locais aqui para fazer o roteamento de veículos. Todos os veículos têm que chegar aqui, para depois você resolver o problema do caixeiro viajante, só considerando determinados nós, sendo que o problema do caixeiro viajante, esse aqui vai ser o primeiro nó da sua rota, tá? Esse aqui era o modelo do caixeiro viajante, a gente já tinha resolvido ele. A formulação mais eficiente era essa formulação aqui, que é a formulação de fluxo, né? E eventualmente a gente vai chegar nesse tipo de solução aqui, tá? Então veja o que eu tinha falado aqui, ó, você abandona depois esse centro de distribuição
E esse aqui, você resolve um caixeiro viajante aqui, outro aqui, outro aqui, outro e outro. Tá, aí vem a questão, poxa professor, mas como é que você determinou esses possíveis locais? Você pode ter sorteado aleatoriamente ou dar um peso maior para locais que têm maior concentração de pontos e eventualmente você pode colocar maior número de possíveis locais para a gente fazer um bom sorteio aleatório, tá? E aí, obviamente, depois você põe só deixa o local ali que é o local do centro de distribuição. A outra possibilidade que a gente tem de método de solução era fazer um roteamento de veículos primeiro, e aí depois que você fez o primeiro o primeiro caixeiro viajante para chegar no roteamento de veículos, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar e colocar aqui uma rota. Você pode ir percorrendo esses pontos, tá certo? E depois que você percorreu esses pontos, quando der o limite da capacidade do caminhão, você volta para o depósito. Então aí você volta aqui, qual é o próximo ponto? Aí vai andando, 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 andando. Deu a capacidade do caminhão, volta. E mais ou menos isso você vai obter uma solução interessante. Tá? Bom, com isso, pessoal, a gente viu todas as possibilidades de formulação matemática do caixeiro viajante, viu o problema de roteamento de veículos e as possibilidades de estratégia de solução usando aí heurísticas, né? No caso, a gente pode usar um modelo de designação generalizada ou localização e depois construir as as rotas de cada caminhão com o caixeiro viajante, ou então faz um caixeiro viajante e depois com esse caixeiro viajante você vai seccionando, vai particionando determinados grupos ali para entrar ou não no seu caixeiro viajante. Ok? Obrigado então e até a próxima aula, pessoal. Até a próxima semana. Tchau!